Olá meus amigos, e aí? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo ótimo? Trazendo hoje um conteúdo para vocês aí diferenciado aí no canal CF Invest aí. Aqui falando um pouco sobre alguns dados, né, do nosso Brasil. E interessante que as pessoas falam que não conseguem investir porque não tem o capital é pouco, não tem como, não dá. E eu vou mostrar para vocês aí na prática, né? Alguns dados, alguns números do nosso Brasil, fatos bem pesquisados, relevantes, do que acontece no dia a dia aí das pessoas que ainda acabam dizendo que não tem como aí fazer um investimento, beleza? Vou estar mostrando para vocês, né, de antemão, aqui no canal CF Invest, dados bem relevantes de algumas situações que se acontecem. Por exemplo, o primeiro passo, né? Você acredita que 25 milhões no Brasil são de apostadores? Ou seja, pessoas aí que até então tentam a sorte aí no mundo dos investimentos, né? Tentam a sorte, correndo atrás, achando que vai conseguir, que vai dar certo, né? E aqueles que até que conseguem aí, né, no final de tudo aí, conseguir alguma coisa de lucro aí para o seu próprio bolso, né? E sem saber que às vezes tá deixando aí de lado algumas oportunidades ao qual podia estar lucrando um pouco melhor, né, em alguns fatos, em algumas situações, e não consegue ter esse lucro, né? Então 25 milhões é muita coisa, muita gente. As pessoas deixam às vezes de lado, né, o conhecimento, o aprendizado, aquilo que quer levar para o seu futuro, o que quer levar para a sua família, os seus ganhos, e decide ir lá e todos os dias, todos os meses, todos os anos, fazer esses aportes aí, né, em jogos de azar, né? Então, pensando eles que vão ter realmente aí um ganho bem sucedido, né? E levando já de um passo para o outro, né? A gente se pergunta, mas se 25 milhões de pessoas apostam, quanto será que gasta aí praticamente aí, anual? Tem uma pesquisa, essa pesquisa que eu fiz agora recente, diz aí que 24 bilhões de reais é gasto em dinheiro, em capital mesmo, para fazer esse tanto de aposta. Então note aqui, imagine só, a gente está falando de 24 bilhões por ano. A gente não está falando nem de milhões, nem de R$ 1.000, não. Falando de bilhões, já na casa do bi. Imagine esse tanto de dinheiro, se as pessoas parassem, guardassem, investissem em lugares que ia ter retornos fixos, retornos bons. Então note que de imediato você consegue ter rendimentos maravilhosos com esse valor de 24 bilhões, né? E quando a gente vai cair na real em si, né, falando dos 24 bilhões, a gente se depara com algumas outras situações. Por exemplo, a gente diz, mas quantos milhões aí de brasileiros, por exemplo, ficaram inadimplentes aí, devendo cartões de crédito, devendo empréstimo que pegou no banco, por exemplo, né? Então eu trago para vocês aqui mais outro dado aqui interessante, né, disso aqui, ó. Por exemplo, 1,3 milhões de brasileiros ficaram, é isso mesmo, é real, ficaram aí inadimplente nesses anos aí, quando vão fazer essas apostas, né? Você vê que começou lá em cima, 25 milhões de pessoas vão fazer apostas, saem de suas casas, vão fazer as apostas, aí gastam 24 bilhões e terminam 1,3 milhões aí endividados. Tem aqueles desse meio aí que ainda consegue quitar, né, fazer alguma coisa aí de útil aí com o seu capital, né? Note isso. E tem aqueles que ficam aí inadimplentes por um bom tempo, né? Não conseguem nem reverter esses valores, e com isso chega a um patamar que vira um bolo de neve na vida, vira um devedor, né? Só consegue dever, não consegue guardar nada para si, e a tendência realmente é perder tudo aí para os bancos, né? Os bancos vão lá, entram como fiadores e pegam esse seu dinheiro, né? Mas quando essas pessoas que estão aí, esse 1,3 milhões de pessoas fiquem inadimplentes, vocês sabiam, por exemplo, que uma boa porcentagem, é isso mesmo, uma boa porcentagem
de internautas jogam o jogo do azar no Brasil, por exemplo, muitas, uma boa porcentagem de pessoas jogam esse jogo hoje. Por exemplo, jogam aí Sportbet, joga jogo do bicho, entre outros, né? Então eu trago para vocês mais uma vez aqui números atualizados, né? Números atualizados de pessoas, por exemplo, aí 76% da população, é isso mesmo, 76% da população brasileira jogam esses jogos aí de azar, né? Joga esses jogos de azar para tentar aí ter um ganho futuro aí, para alcançar uma meta, uma renda, né, no seu dia a dia aí, ao qual esperam e estimam ter, né? Então, quando você tem aí 76% praticamente da população fazendo isso, né, enquanto isso, as casas de aposta, ou seja, os que vão realmente ter o lucro aí para si, né, é o que vão pegar aquele capital todo, tem aí porcentagens que praticamente ficam milionária, bilionária, trilionária, em alguns passos, em poucos segundos. Por exemplo, eu vou trazer dados mais uma vez para vocês aí disso que eu estou falando. Por exemplo, note que as casas de aposta estão lucrando entre 4% e 6%, valores expressivos, né, aí das apostas que tem aí feito, os apostadores têm feito, né? Os apostadores têm colocado aí esse capital. Então, a gente mostrando esses dados, essas coisas, você pode dizer assim, poxa, realmente, se a gente pegasse todo esse capital fosse investido, o Brasil realmente estaria em outro patamar, porque esse dinheiro estaria no seu bolso, esse dinheiro estaria retornando para você. Mas por que esse dinheiro não está retornando? Porque você está fazendo investimento talvez de uma forma incorreta, de uma forma que não tem mais uma rentabilidade boa para você, né? Então veja que só tem lucro aqueles que são donos do negócio, ou seja, os donos da casa de aposta. Vai caindo, e sempre aquela pessoa principal, que é o ser humano em si, eu ou você ou qualquer um que vai começar o seu investimento aí, e for para esse lado de aposta, termina chegando a esse patamar aí muito, muito, muito baixo, né? Então, voltando para outros dados mais aqui, trazendo para vocês, por exemplo, você sabia quantos milhões de brasileiros usam apps, por exemplo, de aposta? Não sei, é só um básicozinho para você ter uma noção de quantas pessoas usam. Por exemplo, 22,4 milhões, 24% milhões de brasileiros usam aí algum app de aposta. Esse tanto de pessoas, 22 milhões de pessoas, né, usam um app de aposta aí para estar fazendo as suas apostas. Ou seja, tem aí no seu celular um app que é capaz de estar apostando toda hora, todo dia, toda quarta-feira, por exemplo, né, o federal, qualquer seja qual for a sua aposta. Então essas pessoas têm esse coisa. Então isso aí significa que esses 22 que dá o equivalente a, tá aí, 14% da população, né? Então note que eu comecei lá em cima, né? Comecei falando com vocês para chegar a esse número de 14%, falando de 25 milhões de pessoas, né, de apostadores, que dá o total de 24 bilhões aí investido. 1,3 bilhões de brasileiros ficaram inadimplentes, devendo nesse Brasilzão aí. 76% dos internautas jogam jogo de azar o tempo todo, sempre estão jogando aí. A casa, ou seja, o dono do negócio, está lucrando entre 4% e 6%, né? E 22,4 milhões de brasileiros usam apps ainda aí no seu celular, no seu computador, para estar fazendo essas apostas. Então note que eu cheguei ao resultado de 14% da população joga um jogo de azar. Aí você faz uma reflexão aqui de imediata e rápida aí comigo. Se essas pessoas tivessem, por exemplo, aí decidido investir esse capital todos os meses, com os aportes aí de 200, porque no mês às vezes gasta muito mais que isso em aposta. Mas se tivesse, por exemplo, em 200, 300 reais, entendeu? Até 100, começando de baixo, qual seria o lucro hoje dessas pessoas? Então preste atenção, que eu estou te chamando para um mundo que realmente o ganho que você vai ter é do seu esforço, é do seu trabalho. Então por isso que normalmente eu falo, escolha os melhores ativos, porque é o seu suor, é o seu capital que você vai estar investindo, né? E que você vai decidir ali por um bom tempo para você ter esses ganhos. Então note que se você escolher coisa ruim,
você vai ter resultados negativos. Mas se você escolher, decidir, não, vou escolher aqui as melhores empresas, por exemplo, você vai ter os ganhos mais positivos, ganhos mais realistas, melhores, para você estar fazendo aí os seus aportes aí mensais, beleza? Tô aqui, né? CF Invest no Instagram, CF Invest no YouTube, Carlos tá aí firme 5818 lá no Instagram, fica à sua disposição para você estar aí seguindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo aí no nosso canal para fortalecer cada vez mais, tá bom? Espero ter ajudado vocês nesse conteúdo, espero ter trazido essa realidade, esse choque de realidade aí, né, para você entender do que realmente a gente estamos falando aqui, que é realmente de muito dinheiro que é perdido, né, que vai para os bolsos desnecessários, em vez de estar aí no seu rendendo e te dando um futuro, né, uma liberdade financeira cada vez mais equilibrada, tá bom? Fique com Deus, que Deus abençoe.